a coroa de rainha no lugar de Vasti. E para muitos era simplesmente um ofício ocupado por ela, mais um lugar de honra do que qualquer coisa. Providência de colocar em prática o plano de tirar a vida do rei. Mas quando eles passam por ali e comentam a respeito disso, quem estava sentado à porta? Mardoqueu. E ele ouve aquela fala, e agora ele toma a providência de anunciar a Esther, sua sobrinha, para que ela faça saber ao rei que estavam tramando contra a sua vida. Esther prontamente leva esse assunto até o rei, que toma as devidas providências. Mas aquele ato de Mardoqueu é anotado em um livro. O nome de Mardoqueu foi anotado em um livro. Não sei de que forma foi escrito ali, mas talvez alguém dissesse no dia tal, aproximadamente na hora tal, fez-se saber ao rei tal assunto. E o homem que trouxe grande livramento foi Mardoqueu. Fechou-se o livro. Ninguém mais falou sobre esse assunto. Ninguém mais observou, notou que Mardoqueu estava sentado ali e que ele tinha trago um grande livramento para o rei. E eu já trago de Deus uma palavra para o teu coração nessa noite. Existem coisas que talvez você esteja fazendo, ou existem coisas que talvez você tenha feito em defesa da causa de Cristo, que naquele momento você não recebeu mérito algum, mas isso está anotado em um livro por Deus. Está lá guardadinho. Porque Ele mesmo nos diz na sua palavra que Ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. E que há recompensa para as obras das tuas mãos. Então você não precisa ficar preocupado. Ah, mas não citaram o meu nome. Mas ninguém me observou, mas ninguém se lembrou. O mais importante está vendo, está anotado. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na hora certa, Ele vai se lembrar de você. Isto é, quando fazemos para Deus, nós temos essa paciência de esperar o agir dEle. Então, ficou isso por ali mesmo. E agora o rei levanta um homem chamado Amã e coloca esse homem com um cargo de grande importância
Amã foi engrandecido, foi posta sobre ele posição superior a todos os príncipes que estavam com ele. Todos se inclinavam perante Amã, menos Mardoqueu. Por que será que Mardoqueu não se inclinava perante Amã? Não será porque esse homem tinha dentro de si a lei do seu Deus? Não será porque ele se lembrava da fala do seu Deus que dizia: somente diante de mim se prostrarás, só a mim adorarás, não se inclinarás diante de nenhum outro? E ele passava, todos se inclinavam, todos reverenciavam, menos Mardoqueu. Até que é observado esse fato por alguns homens, porque tem sempre alguém observando, né? Eu costumo dizer lá em casa que sempre nas frestinhas da janela tem alguém olhando, sempre por trás da cortina tem alguém vendo. Você de repente passa por alguma situação e você pensa assim: ninguém viu, mas daí a pouco você só vê as cortinas balançando. Sempre alguém vai estar de olho em nós. E estavam de olho em Mardoqueu. E observaram os servos do rei que ele não se prostrava quando Amã passava. E vão até Amã e compartilham com ele sobre isso. Dizem: olha, quando você passa, Mardoqueu não se inclina. E isso deixou Amã furioso, ao ponto de desejar dar cabo da vida de Mardoqueu. Mas essa ira dele estende-se não só a Mardoqueu, mas ela estende-se também a todo o povo judeu. E ele estava pronto a exterminar todos os judeus que estavam naquele palácio. E decide então, e manda um aviso, e manda cartas, e a ordem era dada para que fossem exterminados todos os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo dessa situação, ele se rasga, ele veste um pano de saco e se banha de cinza e começa a prantear. Começa a se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, e agora? Mas ao mesmo tempo que ele pranteia, ele lembra-se de Esther. E aí ele vai até Esther no capítulo 4, versículo 14. E coloca diante dela uma responsabilidade, que seria de intervir naquela situação, de ir até o rei e fazê-lo saber, ou que provesse um livramento para os judeus. Faz-se saber a Esther a situação em que estava Mardoqueu. E Esther manda que seu conservo vá até ele e marque o encontro. E nesse encontro então, Mardoqueu conversa com Esther e fala o que nós lemos no versículo 14, que foi a nossa leitura de hoje. Olha, Esther, se você se calar, de todo o Senhor proverá livramento de outra parte. Mas não fique pensando que por conta disso você vai se ver livre da punição, porque você também é uma judia. Tanto você quanto a casa de teu pai perecerão também. Mas ele diz algo muito importante para ela: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza? Quem sabe se não foi com esse propósito que Deus permitiu que você se sobressaísse naquele concurso de beleza, fosse tida como a mais bela e chegasse à posição de rainha, para trazer um grande livramento para o teu povo.
Quem sabe? Hoje pela manhã eu compartilhava com os irmãos aqui da escola dominical, falava dentro da lição que o pastor ministrava, que ontem nós ouvimos uma pregação onde o pregador ele falava a respeito de Daniel, e o fato de Daniel estar na Babilônia. Daniel estava na Babilônia para que Deus se manifestasse na Babilônia. Deus tinha um propósito com ele na Babilônia. Da mesma forma eu vejo o propósito de Deus na vida dessa mulher, em colocá-la ali, e também um propósito de Deus na vida de Mardoqueu em permitir que ele ficasse à entrada do palácio, ao ponto de que ele pudesse ouvir aquela conversa que estava acontecendo ali e trouxesse um grande livramento para o rei. Esther começa a tomar as providências necessárias. Eu estou resumindo a história, mas é uma história muito bonita. E se você ainda não pôde lê-la toda, eu te convido a ler. E você vai ver a mão de Deus direcionando essa mulher e esse homem. E ela toma as providências necessárias. E ela consegue uma reunião, vamos dizer assim, junto do rei. E nessa reunião ela pede que seja dado um banquete. E o rei diz para ela: o que você quer? E ela diz assim: eu quero que convide a Amã para estar neste banquete. Opa! Amã pensa o seguinte: estou convidado pela rainha para um grande banquete. É a minha hora. E enche-se de orgulho. E diz a palavra que quando Amã é convidado para o banquete, e enquanto esse banquete vai sendo providenciado, Amã, cheio de ira com relação a Mardoqueu, agora chega à sua casa, compartilha com os seus o que estava acontecendo, e ele diz o seguinte no versículo 12 do capítulo 5: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado. Olha que coisa. Senão a mim, também para amanhã, estou convidado por ela, junto com o rei. E se envaidece com aquela situação, pelo fato de simplesmente e unicamente ele ter sido convidado para estar naquele banquete. Tolo é aquele que se julga alguma coisa, não sendo nada. E diz a palavra que então ele se envaidece, mas ele diz no versículo 13: porém, uma coisa não me satisfaz. Tipo assim, está tudo bem, eu sou cara no palácio do rei, mas tem algo que me incomoda. E não sabia ele que aquilo que o incomodava seria o motivo da sua queda. E diz a palavra que ele diz: tudo me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu, isso não me satisfaz. Enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, enquanto aquele judeu estiver sentado lá, eu não vou estar bem, eu não vou estar tranquilo, eu não vou estar feliz. E eu volto a dizer que justamente aquilo que não o satisfazia seria o motivo da sua queda, sabe? E nós vemos muitas pessoas hoje assim também. E vemos muito isso acontecer no mundo secular e fora, onde as pessoas fazem de tudo para derrubar umas às outras, porque não se satisfazem em vê-las crescer. Mas hoje também vemos muito isso acontecer dentro da igreja.
Ontem a mensagem que nós ouvimos, o pregador falava alguma coisa um pouquinho diferente dessa fala, mas resumindo é que aquilo que acontecia em 1 Coríntios está acontecendo dentro da igreja hoje também. Nós falamos de facção lá fora, mas dentro da igreja tem facção também. Quando eu digo, eu sou do pastor Adilson, eu sou da pastora Fabiana, eu sigo o que a pastora Luzia manda, tem uma facção e Deus não está no meio disso. Porque Deus é de todos, a igreja é dele. Eu venho na oração da tarde do irmão, mas eu não vou na oração que as irmãs fazem, porque lá não tem poder. Aí, o pastor iniciou o culto dizendo: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, se não tem concordância? Se achamos que o Deus de um é maior do que o outro? Quando Amã olhou para Mardoqueu, ali foi o princípio da sua queda. Quando você julga o seu irmão, um melhor, o outro pior, talvez seja o princípio da sua queda. No Evangelho de João, Jesus fez uma oração e disse: Pai, eu quero que os meus discípulos, eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Por isso Paulo, ele falava a respeito da unidade do corpo de Cristo. Você já viu aquela cobra de duas cabeças? Que dificuldade que ela tem? Porque a cabeça que olha para cá, ela quer ir para cá, e a que está aqui olha para lá e quer ir para lá, e fica aquela luta. Amã julgou-se superior a Mardoqueu. E a rainha marca então esse jantar. E ele preparava um jeito de dar fim em Mardoqueu, e ele compartilha isso com a sua família. E olha que coisa terrível ele fez. Ele deu ouvido para sua mulher Zeres, no versículo 14 do capítulo 5. Seus amigos lhe disseram: a gente tem que ter muito cuidado, sabe, com os conselhos que os nossos amigos nos dão. E nós temos que ter muito cuidado com o conselho que alguns intitulados irmãos nos dão. Eu sempre disse que o nosso foco tem que ser Jesus. Ele pode usar a boca de alguém para nos instruir para o caminho reto. Mas hoje a gente falava na escola dominical, né, pastor? Que tem crente que a boca dele não é usada por Deus, é usada pelo diabo. E se você não tiver cuidado, se você não tiver a direção do Espírito, você deixa o certo e faz o errado, porque você deu ouvidos àquele que se julgava crente e não é. Por isso, há tanta gente perdida hoje, sem saber onde ficar, a quem servir, sem saber a quem adorar. E a mulher e seus amigos dão um conselho para ele e falam assim: olha, faça uma forca para ele, de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que ordene que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho caiu como uma luva para Amã, porque era tudo o que ele queria. Ele só precisava de alguém que concordasse com ele, sabe? E ele então faz uma forca, prepara aquela forca, e contando que na manhã seguinte Mardoqueu seria enforcado. E após Mardoqueu ser enforcado, ele banquetearia com o rei e a rainha tranquilamente.
Mas enquanto dormimos, servos de Deus, o Senhor trabalha por nós. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se o Senhor é o sol da justiça na tua vida, ao amanhecer Ele vai brilhar. E diz a palavra que então, naquela noite, enquanto a mãe estava contando que no dia seguinte seria o dia do seu triunfo, o rei Assuero fica muito perturbado e o sono foge dele. Perdeu o sono, homem. Quem despertou ele? O Espírito de Deus. Aleluia. Aramanai, Xarabanás. O Espírito de Deus despertou Assuero. E ele começa a se preocupar e ele pede para que alguém traga o livro das memórias das crônicas. Era um livro onde estavam anotados todos os feitos acontecidos, não só no seu reinado, mas de outros também. E pede que alguém o leia. Eu quero ouvir o livro das crônicas. Você pode ler para mim, Sidney? E lá Sidney começa a ler. E vai contando e vai lendo. E no dia tal, fez-se saber ao rei, por intermédio de Mardoqueu, uma grande trama. Achou-se escrito o nome de Mardoqueu. Opa! Aquilo que há tanto tempo estava selado, fechadinho ali naquele livro, agora é revelado. Deus traz de volta a Assuero o nome de Mardoqueu. E ele vê que Mardoqueu havia lhe trago um grande livramento. Vocês estão entendendo? Não precisou que a rainha Esther citasse de imediato o nome de Mardoqueu. Deus estava cuidando de Mardoqueu. Deus estava vendo a servidão de Mardoqueu e a sinceridade dele, não só para com Deus, mas para com o rei também. Deus estava vendo. E agora então Deus traz o nome de Mardoqueu novamente. E o rei diz o seguinte: que honra e magnificência foram conferidas a Mardoqueu por isso. O que foi feito esse homem, gente? Me trouxe um livramento. E o que nós fizemos? Qual é a honra que nós colocamos sobre ele? Aí alguém disse assim: coisa nenhuma se fez. Nada. Aí o rei diz assim: então, quem que está lá no pátio? Quem estava no pátio? Amã. Amã estava no pátio porque ele já estava preparando a forca, onde ele enforcaria Mardoqueu. E olha só, o rei pergunta: quem está lá no pátio? Aí alguém diz: lá no pátio está Amã. Aí o rei diz: então, mande Amã entrar. E Amã vem todo contente: opa, mais uma honra que eu vou receber. E quando ele chega ali, o rei diz para ele assim: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensou: isso é comigo. Eu sou o cara. Isso é comigo. Quando Amã responde ao rei, ele diz assim: ao homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidos trajes reais, que seja vestido esse homem com ele. Também o cavalo que ele deve montar deve ser bem trajado. Que se ponha na cabeça desse homem a coroa real. E que o levem a cavalo pelas cidades, apregoando diante dele, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei diz para ele assim: então, traga lá Mardoqueu.
e coloque tudo isso sobre ele. Assim será ao homem a quem Deus deseja honrar. Mardoqueu não entendia nada, mas Amã piorou, com raiva, confuso, e ainda tendo que honrar aquele que ele queria enforcar. Resumindo a história, o banquete ainda estava por vir. Esther contou o que estava por acontecer ao seu povo judeu. E o rei lhe faz uma pergunta: mas quem que teve essa ideia de dar cabo desse povo? E ela diz: ó rei, foi o terrível Amã. Ele quis dar cabo do meu povo. E resumindo a história, aquela forca que estava preparada para Mardoqueu, quem foi pendurado nela foi Amã. Porque ele tocou num homem que era a menina dos olhos de Deus. Você não precisa se preocupar. Se o sol da justiça está brilhando sobre a sua vida, ao amanhecer, muitos verão o resplendor da sua glória. Se Amã se levantasse e tentasse agir com as suas próprias forças, não teria dado nada certo. Ele só fez o que precisava fazer. Ele foi o homem certo no lugar certo. E Esther foi a mulher certa no lugar certo. Com isso eu aprendo que no reino de Deus, cada pedrinha tem o seu lugar certo. É como se formássemos um grande quebra-cabeça. Se colocar a peça errada no lugar errado, ele não vai conseguir se encaixar. Deus, ele sabe muito bem cada peça em que lugar colocar. Talvez ela tenha um dom de lidar com as crianças que eu não tenho. A outra consegue ornamentar a igreja de maneira que eu jamais conseguiria. O outro ministra um culto de oração que eu jamais conseguiria. E o outro toca de maneira que eu jamais tocaria. E o outro prega de maneira que eu jamais pregaria. E o outro tem um discernimento que eu jamais teria. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas todos são para a glória de Deus. Todos têm o seu lugar. E quando entendemos isso, nós não precisamos entrar em contenda. Aí eu volto à palavra do pregador de ontem que eu ouvia. Nós não precisamos ter facções, porque todos fazem para a glória de Deus. Se eu não consigo cantar, mas se o... eu olhei ali, eu ia mexer com o Jonas ou com o Gilci. Eu não consigo cantar, mas se um deles consegue me ajudar, sobe aqui e vem me ajudar. Nós somos a família de Deus, chamados com um propósito. Esther foi levada rainha, porque na posição em que ela estava, ela poderia ser usada
para trazer um grande livramento para o povo. Mas Mardoqueu ficou assentado à porta, porque ele precisava ouvir o que estava acontecendo e trazer aos ouvidos do rei. Deus conta contigo. Deus te conferiu dons e ministérios para você ser diferente da maneira dele. Não é da sua maneira, não é da forma que você quer ser. Tudo que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Faça assim, e você vai ver que vai ser bem melhor o fluir do Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém, pastor. Vamos nos colocar de pé, por favor. Os diáconos à frente, nós vamos ministrar a ceia. Vocês prestaram atenção? Enquanto ele orava, enquanto um preparava a forca para destruir, Deus estava preparando o livramento. Se alguém está preparando alguma cilada para você, Deus já está preparando o livramento para você também. Vocês que vieram aqui essa noite, Deus vai te dar livramento. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Os diáconos, por favor, tire aqui o... Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo. Glória, glória, glória. Eu te dou, Jesus. Eu te dou, Jesus. Estenda as mãos aqui à frente. Pai, que está diante do Senhor a mesa posta. Nós temos o pão, que é o seu corpo, e o vinho, que simboliza o teu sangue. Temos também a uva para as crianças. Nós estendemos nossas mãos e a tua palavra diz: o que ligarmos na terra estará ligado no céu. Pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, porque eu creio que agora já não são mais elementos comuns, são elementos apresentados ao Senhor e são diferentes, porque as suas mãos já foram colocadas sobre todos esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar, distribua vocês. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Vamos sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como diácono descobrir os segredos, por favor, que depois tem distribua para os pastores primeiro. Os diáconos distribuem. Passa para outro, entendeu? Distribui para os pastores primeiro. Tá? Pega aqui os diáconos, por favor, para distribuir. Lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória. Distribua os pastores primeiro. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus
direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se lhe fechares uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. Todos de pé. Vamos participar da mesa do Senhor. Levante o pão. Levante o pão. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele levantou o pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isso todas as vezes, e todas as vezes que fizerdes isto, anunciai a minha morte até que eu venha. Meu Deus, que haja cura, que aqueles que participaram do teu corpo nesta noite, e mesmo aqueles que estiverem participando espiritualmente, que eles possam receber a restauração nessa noite. Comei dele todo, comei do corpo. Mastigue bem, mastigue bem. Lembra das pancadas de Jesus? Ele apanhou muito por causa de mim e de você. Semelhantemente, naquela mesma noite, ele levantou o cálice e, tendo dado graças, ele disse: este é meu sangue que é derramado por amor de vós. Fazei isso todas as vezes, e todas as vezes que fizerdes isto, anunciai a minha morte até que eu venha. Meu Deus, que haja um avivamento, que haja uma restauração na igreja, que pessoas possam ser restauradas, que vidas possam ser restauradas, que ao tomar do teu sangue haja um avivamento na vida de cada uma dessas pessoas. Bebei do sangue nessa noite. Eu quero. Glorifica o nome dele agora. Ore ao Senhor. Yeshua. Yeshua. Eu quero encerrar o culto, mas eu quero que, enquanto nós estamos ministrando esse louvor aqui, eu quero que os irmãos dêem um abraço. As meninas abraçam as meninas. Os rapazes abraçam os... Não fica ninguém sem receber um abraço. Não fica ninguém de fora. Não fica ninguém de fora. Dê um abraço em todo mundo.
A turma daqui, do lado de cá, gente, também. Os homens saem dos seus lugares. Não fique ninguém sem receber um abraço. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é Aleluia. o mais Segura um pouquinho. belo entre Segura um pouquinho, vamos continuar. Olha só, olha para cá, queridos. Estamos terminando o culto, mas eu tenho que falar o seguinte com vocês. Semana que vem é o nosso almoço. E nós precisamos da colaboração de cada um de vocês. Fui falar a alguns irmãos aí, não vou pegar, não vou fazer. Eu estava até falando pela manhã. Eu quero ver o quanto as pessoas consideram os pastores. É nessa hora que nós queremos ver. Que algumas pessoas, às vezes não, em todos os momentos, quando elas estão precisando, os pastores estão sempre prontos para servi-los. Tanto eu, como a pastora Luzia, a pastora Fabiane. E quando os pastores querem ver a ação das pessoas, algumas pessoas se omitem. Eu não vou pegar, eu não quero. Quando é dos outros, faz tudo para os outros. Quando é para a igreja, quando é para abençoar os pastores, as pessoas se seguram. Então, semana que vem é o nosso almoço. Eu estava pela manhã falando pela quantidade de pessoas que vêm à nossa igreja. Se cada um pegar um bilhete de almoço e vender um, dá para nós vender mais de 200. Mas tem pessoas, eu não quero me comprometer, eu preciso. Evangelho é comprometimento, queridos. Evangelho é comprometimento. Principalmente os diáconos. Principalmente os diáconos. Eu penso, quero que vocês me corrijam. Eu trato as pessoas com muito carinho, com muita educação. E as pessoas às vezes, meu irmão, eu aprendi assim. E gostaria que vocês também, se tivesse alguma coisa para conversar com os pastores, venham e conversem com os pastores. Vocês têm liberdade, vocês têm acesso para conversar com os pastores. Agora os pastores estão precisando que vocês peguem esse compromisso, peguem esses compromissos de nos ajudar no almoço da semana que vem. Porque eu vejo que nas coisas da igreja dos outros, todo mundo ajuda, paga caro, e não reclamam de nada, mas quando chega aqui na nossa igreja, as pessoas reclamam. Eu penso o seguinte, as pessoas sempre, eu vi um dito no mundo, e eu não quero aceitar que seja assim, o gramado do vizinho sempre é mais verde do que o seu. Cuida da tua casa, porque o seu gramado também vai ficar verdinho. O gramado dos outros só está verdinho porque você está regando o dos outros. Você não está regando o seu. Se você passar a regar o seu gramado também vai ficar verdinho. Eu preciso que vocês estejam nos ajudando na semana que vem. Eu não sei o que está faltando, mas procure a pastora Fabiane, a pastora Luzia, que vai estar fazendo o almoço. A Leia e outras pessoas que estarão nos ajudando, a Luzia. Eu preciso da ajuda de vocês. Procure-nos hoje. Está faltando alguma coisa. Está faltando vocês pegarem o bilhete para vender. Vamos se comprometer. Vamos nos ajudar. Final do ano está aí. Nós precisamos que vocês se comprometam. Preciso da ajuda de vocês. Amém, queridos? Amém, queridos? Vocês são uma bênção. Nós não temos políticos ou banco ou qualquer outra pessoa que nos abençoa. Quem nos abençoa são vocês. O meu compromisso é orar por vocês. O meu compromisso é determinar que a bênção seja sobre a vida de vocês. Aonde vocês estiverem, eu profetizo que a bênção do Senhor seja sobre vocês. Aonde vocês estiverem, que a bênção de Deus seja sobre a casa de vocês.
seja sobre a família, seja sobre o seu trabalho. Que o Espírito de Deus esteja abraçando vocês nessa noite. Levante as mãos e recebam a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado nesta noite sobre todos os corações, hoje e para todos sempre. Todos digam: venham para a escola dominical, vocês estão perdendo uma lição abençoada. Venha para a escola dominical. Deixa eu falar com os amados aqui.